Vou começar a gravação agora e a apresentação da nossa aula. Então, na aula de hoje, nós vamos começar o estudo de geometria plana, vamos falar sobre polígonos, e vamos trabalhar a apostila capítulo 11. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos ver um estudo inicial de polígonos, definição, números de diagonal e soma dos ângulos internos. Então, vamos observar a figura. Quais desses polígonos têm exatamente 4 lados? Os que têm 4 lados são o polígono 1, o polígono 4 e o polígono 10. Esses são chamados de quadriláteros, são polígonos que têm 4 lados. Então, se nós considerarmos os segmentos AB, BC, CD e DA, teremos formatos de linhas poligonais fechadas com 4 lados. Isso é a definição de um quadrilátero. Então, aqui a primeira figura é um quadrilátero, esse também é um quadrilátero e esse também é um quadrilátero, porque todos são linhas poligonais fechadas, só que uns são côncavos e outros são convexos. Com frequência, a gente vê, no nosso dia a dia, formas geométricas usando o conceito de quadriláteros. Quais são os elementos de um quadrilátero? Vamos olhar para esse quadrilátero aqui. A, E, O e U. Nós temos os pontos A, E, O e U, que são determinados os vértices. Os ângulos, o ângulo A, o ângulo E, o ângulo O e o ângulo U, são chamados de ângulos internos do quadrilátero. Os segmentos AE, EO, OU e UA são os lados. E os segmentos AO e EU são as diagonais. Então, eu tenho os vértices, os lados, os ângulos internos e as diagonais. E é isso que nós vamos estudar aqui como os elementos, tá? A soma da medida dos segmentos laterais, a soma dos lados, ela é chamada de perímetro, que é a soma dos lados de um polígono. Nós definimos também como ângulos internos opostos aqueles ângulos que ficam um de frente para o outro. Então, os que estão do lado são chamados de adjacentes e os que estão um em frente ao outro, que ligam as diagonais, são chamados de ângulos opostos. Então, vamos observar os quadriláteros, o primeiro e o segundo. Esse primeiro, nós definimos ele como sendo quadrilátero convexo. Já esse segundo, em verde, ele é chamado de quadrilátero côncavo. O nosso estudo vai ficar apenas com os quadriláteros convexos, tá? Vamos ver a gente vai estudar quadrilátero notável por quadrilátero notável. O primeiro que a gente vai ver aqui é o trapézio. Então, eu tenho 3 tipos de trapézio aqui, tá? E o que caracteriza um trapézio? Vamos observar essas 3 figuras. O que você vê de diferente ou de similar entre esses trapézios? Os trapézios, ele tem um par de lados paralelos, que é o que a gente chama da base maior e a base menor. O trapézio, ele é definido por isso, que ele tem apenas um par de lados paralelos. Assim, o quadrilátero, que é chamado de trapézio, é aquele que tem lados opostos
que são a base maior e a base menor, paralelos. Vamos observar o trapézio ABCD. Quais são os lados que são paralelos? Lado AB é paralelo ao lado CD. AB eu chamo de base menor. CD eu chamo de base maior. E se nós formos observar os ângulos de um trapézio, se eu traçar aqui a diagonal, eu vou ter dois triângulos. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 360. Então, traçando aqui uma diagonal, eu vou ter dois triângulos. 180 com 180 dá 360. Então, a figura, ela tem que os lados A, D e B, C são não paralelos. E não necessariamente eles são congruentes, mas nesse caso aqui, eles são congruentes. Então, toda vez que nós temos um trapézio com dois lados assim opostos, né, os lados das laterais, congruentes, a gente chama esse trapézio de um trapézio isóide. Se os lados não forem congruentes, esse trapézio vai ser chamado de trapézio escaleno. Paralelogramo. Então, primeiro, em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Então, o ângulo A é igual ao U, e o ângulo E é igual ao ângulo U, e o ângulo A é igual ao ângulo O. Novamente, se eu traçar aqui uma diagonal, eu vou ter dois triângulos. Cada triângulo, a soma é 180. Então, a soma total dos ângulos de um paralelogramo é 360. Em um paralelogramo, além dos ângulos opostos serem congruentes, os lados opostos também são paralelos e são congruentes. Por consequência, os ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, o ângulo E e o ângulo O somados dão 180. E o ângulo A e o ângulo U também somados dão 180. Em um losango, qual é a característica do losango? Que ele tem os quatro lados iguais e os quatro lados opostos paralelos. Então, este é paralelo a esse, que é o oposto, e esse aqui é paralelo ao outro. Além disso, os quatro lados são congruentes. E qual é a outra propriedade que eu tenho em relação à diagonal? As diagonais de um losango, elas são perpendiculares e são bissetrizes dos ângulos internos. O que é bissetriz? Bissetriz é aquele segmento que divide um ângulo em dois. Características de um quadrado. O quadrado ele é um tipo de paralelogramo, ele tem os quatro ângulos iguais e ele também é um tipo de losango, tá? Ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos congruentes. Além disso, os lados opostos são paralelos 2 a 2. E sobre as suas diagonais? As suas diagonais, elas são congruentes, elas são perpendiculares e as diagonais também são bissetrizes. Então, aqui, no quadrado, os quatro ângulos são iguais, então cada um vai medir 90 para poder dar a soma de 360. Os quatro lados são iguais e os opostos são paralelos. As suas diagonais são congruentes e perpendiculares. E também bissetrizes do ângulo, ou seja, aqui, se ela divide o ângulo em dois ângulos iguais, cada ângulo aqui é 45, porque o ângulo interno de um quadrado é 90. Então, vamos observar os quadriláteros. Nós temos lados opostos
paralelos. Esse é oposto a esse, eles também são paralelos, né? E qual a diferença que a gente pode observar entre eles? Nesse aqui, ó, os ângulos opostos também são congruentes. Né? Aqui, ó, ângulos opostos congruentes. E qual é a diferença? Que nem sempre a gente tem 4 lados iguais. Aqui eu tenho 4 lados iguais, aqui eu não tenho 4 lados iguais. Aqui eu tenho 4 lados iguais, aqui eu não tenho 4 lados iguais, tá? Então, quando a gente vê um conjunto de quadriláteros, a gente pode observar tanto as suas semelhanças quanto as suas diferenças. Vamos aí, então, à questão da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Como a gente viu, a soma do ângulo interno de um quadrilátero sempre será 360 graus, independente da sua classificação, tá? Para os quadriláteros convexos. E a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer é dada por essa expressão. SI é igual a N menos 2 vezes 180, onde N é o número de lados, tá? De um polígono. Ela é válida para o quadrado também. No quadrado, no quadrilátero, o N é 4. Então, vai ficar assim na fórmula. SI é igual a 4 menos 2 vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 2 vezes 180, 360. O que é verdade, porque a gente tinha visto. Então, essa é a fórmula da soma dos ângulos internos para um polígono qualquer, onde N é o número de lados de um polígono convexo. Vamos a um exemplo. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono? No heptágono, eu tenho 7 lados. Então, o N é 7. Então, aqui, no heptágono, possui 7 lados. Então, no lugar do N, eu vou colocar 7. Vai ficar 7 menos 2, 5. Então, 5 vezes 180, 900. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é 700 graus. Vamos ver um outro exemplo. Qual é a soma dos ângulos internos de um icoságono? Icoságono, N é 20, é o polígono que tem 20 lados. Então, vamos aplicar a fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer vai ser N menos 2 vezes 180. Nesse caso, o icoságono é 20. Então, fica 20 menos 2 vezes 180. 20 menos 2, 18. 18 vezes 180, 3.240. Então, a soma dos ângulos internos de um icoságono é 3.240. Vou passar para o próximo. Vocês querem que eu dê uma pausa para fazer o print da tela? Vou passar para o próximo. Agora vamos falar sobre quantidades diagonais. Nós denominamos por diagonal um segmento de reta que une um vértice ao outro. E os vértices têm que ser opostos, né? Um está de frente para o outro. O número de diagonais de um polígono é sempre proporcional ao seu número de lados. E nós temos como fórmula do número de diagonais essa expressão. D
igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, vamos verificar isso aqui para o quadrado, onde o n é 4. Vai ficar o número de diagonais, 4 vezes 4 menos 3 é 1, sobre 2. 4 vezes 1, 4. Sobre 2, 2. Realmente, o número de diagonais de um quadrilátero é 2. De um pentágono, número de diagonais, 5 vezes 5 menos 3, 2. Sobre 2, 5. Então, aqui, o número de diagonais de um pentágono é 5. Já o número de diagonais de um hexágono é dado por D igual a 6 vezes 6 menos 3, 3. Sobre 2, que dá 9. Então, aqui, o número de diagonais de um hexágono, 9. E de um heptágono? D igual a 7. 7 menos 3, 4. Sobre 2. Simplificar. 7 vezes 2, 14. Deixa eu admitir aqui o Mateus. Então, o número de diagonais de um heptágono é 14. Então, vocês, se tiver um problema assim, calcule o número de diagonais. Vocês podem desenhar ou usar diretamente a fórmula, que eu acho mais fácil. Exemplo 1. Calcule a quantidade de diagonais de um polígono de 12 lados. O polígono de 12 lados é n igual a 12. Então, eu vou substituir na fórmula. 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. 12, 2 menos 3, 9, sobre 2. 12 vezes 9, 108. 108 dividido por 2 dá 54. Repara que às vezes fica mais fácil você calcular usando a fórmula do que desenhando. Imagina você desenhar um polígono de 12 lados e traçar todas as 54 diagonais, né? Então, por isso que a gente usa a fórmula. Vamos ver o exercício. Leia e reflita e responda. O tatu-bola Tubiú saiu da sua toca no ponto A, foi em frente até o ponto B, girou para a esquerda formando um ângulo de 130 graus, andou até o ponto C, girou novamente 95 graus, foi até o ponto D, girou 120 graus e retornou à sua toca. Determine esse ângulo X aqui, ó. Como é que eu posso calcular o ângulo interno X? Eu tenho que primeiro descobrir cada um desses ângulos internos aqui. E aí, depois eu faço que a soma dos ângulos internos é 360. Então, eu vou calcular cada um desses ângulos internos, tá? Então, primeiro, se aqui é 100, 130, quanto falta para 180? Faltam 50. Ó, porque 50 mais 130, 180. Eles formam um ângulo raso. Então, aqui, ó, calculei meu primeiro ângulo, 50. Aí ele andou mais um pouco e fez um giro de 90. Repara que aqui é 95. Então, quanto falta para 180?
faltam 85 graus. E por último, ele andou mais um pouco e girou 120. Se ele girou 120, é porque aqui faltam 60 graus para os 180. Então, eu descobri, primeiramente, os ângulos internos, 50, 85 e 60. E agora eu vou usar o conceito da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que eu sei que é 360. Então, x mais 50 mais 85 mais 60 dá 360. Então, o ângulo que eu quero saber, que é o ângulo A, que é o x, é 360 menos a soma desses ângulos, que é 195. Então, o ângulo que eu quero saber, o x, é 360 menos 195. Então, o ângulo é 165. Entendido aqui? Vou repetir o raciocínio da resolução do problema. Primeiramente, eu calculei cada um dos ângulos internos. Depois, eu usei o fato da soma dos 4 ângulos internos ser 360. E aí eu resolvi. Vou dar prosseguimento. As diagonais de um retângulo formam entre si um ângulo de 110 graus. Calcule os ângulos que cada uma das diagonais formam um lado. Então, eu quero descobrir aqui, ó, o x e o y. Bom, o que eu vou usar aqui primeiro? Primeiro eu vou usar aqui. Se o ângulo obtuso é 110, quanto que mede esse ângulo aqui, ó? Que é o ângulo agudo. Ele mede 70, porque eles somados formam um ângulo raso de 180. Então, primeiramente, eu descubro que esse aqui mede 70. Por que esse mede 70? Ele mede 70 porque 110 mais, vou chamar aqui de ângulo M, é igual a 180. Então, M é 180 menos 110, M é 70. Depois eu vou olhar para este triângulo aqui. Esse triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. E como eu sei, né, os ângulos aqui, eles são iguais, porque trata-se de um retângulo. Então, eu vou usar a propriedade de um retângulo, que ele tem os 4 ângulos iguais, e vou fazer a soma 180. Então, x mais 70 é 180. 2x é igual a 180 menos 70. 2x é 110, x é 55. Achando um ângulo 55, eu sei que eles formam um ângulo reto. Então, quanto falta para 90 graus? Faltam 35. Então, o ângulo Y é 35. Assim, eu consigo, usando as propriedades do quadrilátero, calcular os ângulos internos e a medida dos ângulos internos na divisão das diagonais. Vou passar para mais um exercício. Se ABCD é um paralelogramo, qual é a medida do ângulo A? Vou deixar aqui o papo. Então, é dado o quadrilátero, e nesse quadrilátero vem as medidas, que esse ângulo é A mais 70 e aqui é 2A. O que a gente sabe sobre as propriedades de um quadrilátero? A gente sabe que os ângulos opostos são iguais. Então, 2A é igual a A mais 70. Ó, 2A é igual
a mais 70. Então, 2a menos a é igual a 70. A é igual a 70. Então, eu já tiro direto que a medida a é 70. Então, quanto vai medir cada um desses ângulos? Esse aqui, se é 2a, vai medir 140. Esse aqui também, 140, porque eles são iguais, tá? Se esse é 140, quanto que vai medir esse outro aqui? Ele vai medir, que eles somados dão 180. Então, 180 menos 140, 40. Então, esse aqui mede 40, assim como esse outro aqui também mede 40. Então, novamente, eu usei a propriedade do quadrilátero, principalmente a do paralelogramo, em que seus ângulos opostos são congruentes. Bom, nossa aula já está acabando. Eu vou pedir para que vocês peguem aí a apostila, página 10, exercícios 1, 3, 4 e 5. Vamos ver aí a página 10. Vou fazer o exercício 1A com vocês. Ainda tem um tempinho, então dá para a gente fazer. Ó, exercício 1A. Determine o valor numérico x nos polígonos convexos. Então, está aí a medida do um quadrilátero, que é meio um trapézio, e a gente vai usar a questão da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, eu sei que é 360. E na figura é x mais 60 mais 2x mais 90. São esses os ângulos que aparecem na figura. Então, é 360. Então, vai ficar 3x mais 150 é igual a 360. 3x é igual a 360 menos 150. 3x igual a 210. X é 210 sobre 3. Então, x é 70. Então, essa é a resolução do exercício 1, letra A. Vou fazer o 1, letra B, porque ainda tem um tempinho. No exercício 1, letra B, também está pedindo para determinar o valor do x num pentágono. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Então, vamos ver. S vai ser 5 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 3 vezes 180, que é 540. Então, eu vou usar essa informação da soma dos ângulos internos. E na figura, os ângulos internos são 100 mais 110 mais 3x. Por que 3x? Porque é x, x, x. Deixa eu botar aqui direto. X, x, x. X. Já ia botar direto, mas vou botar assim. Fica mais fácil. Igual a 540. Então, 3x é igual a 540 menos 210. Então, 3x é igual a 330.
X é 330 sobre 3. X, 110. Então, cada um dos ângulos X é 110. Eu vou deixar, então, para vocês fazerem os exercícios 3, 4 e 6, que são para usar também essa fórmula, que é a fórmula da soma dos ângulos internos, e a fórmula da diagonal. E aí eu vou botar a resposta desses exercícios no Google Classroom, tá? Parar aqui o compartilhamento para voltar a fazer a chamada e falar sobre a aula presencial que vai começar semana que vem. Deixa eu parar aqui. O que vai ser? Semana que vem, a partir do dia 27, vocês vão começar a ter a aula presencial na escola para aqueles alunos que optarem, né? Como eu sou diabética, eu não vou poder ir à aula, ir na escola dar aula para vocês. Então, a professora Karina vai fazer as aulas, eu acho que vai ocorrer ou terça ou quarta, presencial. O aluno que não for à escola, ele vai receber pelo Clique Escola e pelo Google Classroom o link para poder acessar o Zoom dessa aula. E aí, a partir da semana que vem, sexta-feira, a gente vai ter 2 tempos seguidos para poder concluir a atividade. Então, a partir da semana que vem, vocês vão receber o link, que é para participar da aula presencial da escola, que vai ser com a Karina, mas a lista de exercícios ela vai ser feita por mim e pela Karina, ela vai ser complementar à nossa aula. Então, por exemplo, já vai ter na próxima lista de exercícios questão de lei dos senos, lei dos cossenos, essa parte de polígono, diagonal, soma dos ângulos internos, propriedade dos polígonos. E aí a Karina vai ser uma aula só com exercício e eu fico com a parte de matéria e exercício aqui nas nossas aulas pelo Zoom, tá? Então, deixa eu continuar aqui dando presença para quem chegou. Depois... Professora. Foi Marcelo José, Matheus. Matheus, você sabe que tem recuperação, né? Ô, professora. Vou dar mais uma chamada aqui em quem está em recuperação. Ó, Andressa, Camille. Ai, meu Deus do céu. Caroline. Professora. Camille Vitória. Lívia. Maria Eduarda. Matheus, que eu já falei. Rafael, Gisele. Tainá e Wagner, tá? Professora! Deixa eu botar agora presença. Presença para o Gabriel. Presença para o Pedro. Ah! Sangue de Jesus tem poder. Você está me escutando, professor? Fala, Matheus. O que você está me chamando aí no Ai, Jesus do céu. Quem é a aluna Nauri? Ai, é minha mãe, professora. Náuria Meirelles. Senhora, meu Deus, eu tô Não, ficando Matheus, louco, eu hein? não estou te ouvindo. Tô ficando louco aqui em casa, hein? Quem é a Náuria que entrou aqui? Professora, ai, não, esquece. Põe Naura aí na lista de presentes. Professora, você tá me escutando? Ah, entendi. É o Pedro que está na conta da mãe. Obrigada. Entendi agora. Eu acho que eu já dei presença para todo mundo. Juliana, não tinha dado presença para Juliana. Juliana e Arthur também não tinha dado presença para o Arthur. Arthur, ficou alguma dúvida da sua nota? Que eu recebi uma mensagem